Histórias, um programa que vai falar sobre educação, mediação de leitura. O que será isso? Essa tal dessa mediação de leitura? O que você sabe que é isso, colher de pau? Estamos pesquisando! Olá, olá! Sejam muito, muito bem-vindos! Cris! A entrevista hoje é o terceiro programa, é o terceiro da série Programa Barquinho de Histórias, que é uma contrapartida da campanha, uma das contrapartidas, a Scarlett, a Colher de Pau. Nós estamos elaborando várias novidades aí para agosto, para começar o segundo semestre com tudo. O programa Barquinho de Histórias é uma das contrapartidas da campanha Vaquinha, campanha Programa Bike de Histórias. Diego, seja muito bem-vindo! Olá! Bem-vindos, bem-vindos! A entrevistada de hoje é a Cristiana Gomes, sim, professora de educação infantil, pesquisadora de livro ilustrado, livro para infância. Para quem não sabe, vamos procurar conversar e saber um pouco mais aqui no bate-papo, e autora de livro para infância. E ela acabou de pré-lançar um livro que se chama O Pai da Mamãe. Nós vamos conversar sobre tudo isso, Lovets. Cris, preparada? Vamos pro nosso tete-a-tete? A colher de pau tá aqui ansiosa. Cris, eu vou te chamar pro bate-papo. Vou aqui abaixar a música ambiente. Deixar ela mais ambiente. E vou te chamar. Oi, Cris, vou te chamar agora. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Cris Oi, Cris! Tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu botar isso aqui mais pra cima. Peraí, não sei se tem que ser mais alto. Eu acho que eu tô meio baixa, peraí. Fica escondido. Ui! Dá uma arrumada aqui no cabelo. Melhor. Pronto, acho que deu. Pronto. Tá ok? Né? Tá ótimo. Oi, Cris! Seja muito bem-vinda! Obrigada por aceitar o convite! Obrigada, para mim é uma delícia. Muito obrigada. Eu que gostei de você me chamar. Obrigada! Cris, já foi entrevistada por uma palhaça antes? Não, nunca. Tô aqui meio pensando, como será que é, né? Nunca fui. E a palhaça fica com uma colher de pau como ponto eletrônico. Olha só. Ah, que bom. Você tem... É a roteirista, ela vai me falando as coisas aqui. Que legal. Ela fala... Oi? Ela fala só para você, então. A gente É o ponto eletrônico, ela vai falando pra mim, e aí eu vou. Ela é responsável pelo roteiro, ela é mais tímida. Aí ela é responsável pelo roteiro, pesquisa, e ela vai me dando os apontamentos aqui. Sou assistente. Alguns falam até que é a manda-chuva, a que manda. É colher de pau. Ela manda e eu obedeço. Ela tem nome.
realmente. E assim, você é professora de educação infantil, pesquisa o livro ilustrado para a infância. Aliás, nós somos E, amigas de turma lá na Casa Tombada. Mas lá eu vou disfarçada de Priscila. Eu vou ah, disfarçada. é diferente hoje. Diferente, diferente. É, E você acabou de. A gente fala pré-lançar por conta da quarentena, mas você acabou de pré-lançar um livro que é o pai isso, da mamãe. isso mesmo. Agora já virou lançamento, porque como a quarentena se expandiu Já virou tanto, né? A gente não lançamento. vai acabar. Então, a gente tinha lançado no começo de meio de abril, assim, acho que foi, não lembro bem, o dia, para ser um pré-lançamento, para a gente logo em seguida poder fazer um lançamento presencial. Mas agora já virou lançamento, porque para ir para as livrarias que ainda estão fechadas, não estão abrindo normalmente, então a gente está, ele já está aí para. Ele está para comprar em alguns lugares, em algumas livrarias eu sei que ele está, mas para comprar mesmo é mais pela internet mesmo, pela editora, né? Por isso que foi o No site da pré-lançamento. editora, não é? Eu tava olhando hoje. É, Eu vou, a nossa live ela vai ficar gravada no feed. Eu vou colocar, posso colocar o link da editora, tudo? pode, claro, da Para caixote, da caixote. o Pode pessoal colocar. comprar. Ótimo. E Cris, você, como professora, conta histórias para os seus alunos e você conta histórias com livros? Como você conta histórias para eles? Eu normalmente conto com livros. Eu gosto muito de livro, gosto muito de ler, então eu gosto muito de escolher o que eu vou contar para eles. Eu não invento histórias para contar na escola. Eu conto livros que já estão publicados e de todo tipo, contos tradicionais, histórias mais antigas, livros novos, de contos modernos, leio poema. Mas eu leio mesmo, eu faço a leitura para eles, eu conto para eles. Eu escolho e conto. Eu adoro escolher os livros, e como eu sempre escolho coisas que eu gosto, quando a gente conta de outro jeito, né? Eu acho que conta mais com mais vontade, com mais amor, mesmo que não seja um livro que agrade todo mundo, mas um pouco ele tem que te agradar para você contar, né? Para você saber o que você está dizendo também ali para as crianças, né? Para fazer essa mediação, né? Com eles. E como que você sente a recepção deles? Assim, você tem alguma história interessante para contar aqui pra gente? Ah, as crianças, eles amam, é uma das coisas que eles mais gostam. Como eu trabalho com criança pequena, que está se alfabetizando, eles gostam muito. Eles ainda não conseguem ler sozinhos, eles leem muito pouco sozinhos quando eles leem, né? Eles têm 6 anos, 5, 6 anos. Então, eles leem num ritmo, quando começa a ler, num ritmo mais devagar. Então, mesmo quando eles aprendem a ler, eles continuam gostando que alguém conte para eles. E tem algumas histórias interessantes, uma que eu estou lembrando assim, que é bem recente, antes da gente começar o confinamento na escola, eu estava contando um livro, uma história que tinha bastante ilustração, era um livro ilustrado, e eu mostrava as ilustrações, e uma criança não parava de perguntar, de fazer perguntas no meio da história. E a gente tem os combinados, né, com os pequenos, de que pode perguntar, mas não dá para ficar falando ao mesmo tempo junto ali sobre a história, né? Porque atrapalha para todo mundo entender. E aí ele falou para eu falei para eles, olha, gente, o que eu não conto, o que eu não contar e o que o autor não contar na história, ou você não conseguir ver na ilustração, é porque o autor quer que você pense sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo na história com a sua imaginação, com o seu pensamento. E aí eu continuei lendo e dali a pouco a criança perguntou de novo. Mas aconteceu isso? Eu nem lembro que história que era essa.
E o menininho falou para ele, o colega falou para ele, mas a Cris acabou de falar, quando me explica, é porque você tem que imaginar. E aí depois ele falou, eu consigo imaginar coisas que aconteceram na história, mesmo quando não conta o que é, né? Então, acho que é bem essa camada de leitura, assim, né? Que o autor deixa para a pessoa, para o leitor pensar e entender qual a experiência dele. E uma criança tão pequena ali, eu falei tão rapidamente, mas ele já está tão dentro das histórias que ele entendeu perfeitamente o que eu estava falando, ao ponto de explicar, né, para o coleguinha ali do lado. E foi bacana, assim, essas coisas acontecem, né? Quando a gente está na sala de aulas, é tudo muito dinâmico, as crianças, elas falam muito, elas perguntam muito, e às vezes até as que nem perguntam tanto, que são mais quietinhas, mas é muito dinâmico, né? Elas aprendem muito rápido, e, e as histórias é uma coisa que na escola acontece todos os dias, todo dia eles ouvem história, então é uma coisa que eu também, que faz muito do meu dia a dia, escolher os livros, as histórias. A idade que você. Os alunos que você dá, para os pais você dá aula é até 6 anos de idade? Isso, até 6 anos. Eles Até entram com 6. 5, completam 6 e aí passam para o ensino fundamental. Eles vão para o ensino fundamental já com 6 anos, fazendo 7, né? E por isso que é educação infantil. Mas eles já vão a alfabetização já começou há um tempo, né? Então eles já vão, a maioria já vai lendo e escrevendo. Eu pego as crianças e devo, assim, entrego no final do ano, quase todo mundo lendo e escrevendo, ou então com uma boa bagagem já sobre leitura e escrita, né? Ai, E que as bom! histórias acho que fazem... Então, e acho que as histórias fazem muito parte disso. Eles entrarem em contato com várias linguagens, com vários jeitos até de contar a história, porque eles ouvem na escola, não é só a professora da sala que conta, né? Tem outros adultos que às vezes vão contar, tem umas atividades que eles escolhem com quem eles ouvir a história. Então, isso faz estar em contato com os livros, seja pegando no livro, seja ouvindo alguém com o livro na mão contando, tudo isso acho que ajuda muito no processo de alfabetização deles, né? De ampliar o conhecimento das letras, das palavras, desse mundo letrado aí que precisa tanto para a criança se interessar por ler e escrever, para entender como que funciona a língua mesmo, né? Quando eles já estão, quando eles vivem dentro disso, não precisa alguém explicar, né? Faz parte do mundo deles. Então, eles já estão nesse caminho de aprender a ler e escrever desde pequenininhos, desde que começa a ter contato em casa com pessoas que são leitoras, que são escritoras e que isso faz parte da vida, né? Para que serve ler e escrever? Eles já vão sabendo, já vão querendo também, já vão se interessando, já vão conhecendo muita coisa até antes de entrar na escola, né? Já vai desenvolvendo a linguagem também, que são. Vão ouvindo histórias, vai desenvolvendo também a linguagem, vai entrar Sim, esse contato com a palavra, não é? sim, e da linguagem oral também, né? De como a gente fala, né? Porque o livro, ele está escrito, mas a gente lê em voz alta e quando a gente fala sobre a história, tudo isso vai desenvolvendo jeitos de falar também, né? A oralidade, o jeito de se expressar, como que a gente expressa coisas. Tudo isso, a leitura de histórias ajuda muito na escola. E em casa também, né? Porque as crianças que em casa também vivem isso, de ter bastante contato com livro, com histórias, elas têm, eu acho que elas saem em grande vantagem, assim, para muitas coisas no mundo, né? Tem acesso a muita coisa através das histórias e dos livros. E, e isso eu acho que conforme a escolaridade vai avançando, pode sempre continuar, não deixar morrer isso, né? A criança continuar leitora quando ela aprende, quando ela começa a escolher mais o que ela vai ler, quando ela vai ler sozinha e não tem um adulto lendo ali para ela.
E eles pedem para você contar novamente a história ou ficam naquela expectativa vai ter histórias hoje? Como que e depois eles fazem perguntas sobre a história? Como que é essa reação deles? Eles gostam de ouvir histórias que eles já conhecem. Eles gostam de ouvir a mesma história várias vezes. É uma forma também de é, eles repetem assim frases que às vezes na história são mais chamativas, e quando eles ouvem a história várias vezes eles decoram isso e sabem o que a gente está lendo. Às vezes eles mesmos pegam o livro, abre o livro e começa a repetir o que você contou, né? Essas histórias que são mais curtas, que têm frases mais simples ou palavras que se repetem muito, e esses contos acumulativos, né? Que a gente fala que tem uma frase que se repete várias vezes no livro. Então, a criança copia um comportamento que o adulto tem quando está lendo a história. Então, mesmo ele não sabendo ler, a criança pega um livro e lê, mesmo que ele não esteja ali decifrando cada palavra, né? Fazendo a leitura de cada palavra, mas ele faz uma leitura com o conhecimento que ele tem. Então, eles pedem muito histórias repetidas. E a gente sempre faz uma introdução ao contar uma história. Então, você fala sobre o autor, fala sobre o ilustrador, muitas vezes sobre a editora também, mostra a capa, mostra a contracapa. Então, coloca a história num contexto, né? A gente lê os contos tradicionais, põe eles no contexto também de que são histórias bem antigas, que são contadas há anos e anos em vários países, que antes só contava oralmente e agora e depois pessoas colocaram no papel, fizeram livros para as histórias continuarem. Então, tudo isso faz parte, né? Não é só pegar o livro e ler o título e começar a ler. Acho que quanto mais a gente envolve as crianças, mais elas se interessam por esse talento também. E também faz parte de não, desculpa, acho que isso faz parte também do aprendizado de como escolher livro depois, né? Se você escolhe pela capa, você fica sabendo, puxa, esse autor aqui, eu gosto do desenho dele, ou eu já vi 2 histórias, 3 histórias, é uma coleção, quero ver o outro. Então, tudo isso vai ajudando as crianças a terem mais familiaridade com esse universo da leitura. Você chega a preparar o ambiente antes da história? Então, a gente conta no momento calmo, né? Né, conto na sala de aula ou fora da sala de aula, em algum lugar no parque, algum lugar para fora da escola, na varanda, assim, que esteja sem ter barulho em volta para poder contar, para a voz não ficar lá longe. Mas não costumo preparar o ambiente de um jeito diferente, assim, né? Não é como se fosse uma contação de história, uma narração, de interpretar aquela história. É mesmo para fazer a leitura. Então, é confortável, as crianças deitam se quiserem, tem o tapete, tem almofadas. Este comportamento também de ser ouvinte da história, as crianças também aprendem, né? Não dá para você ficar passando na frente, levantando, dando cambalhota, cutucando o amigo. Isso tudo, apesar de ter que muitas vezes parar a história e falar, escuta, agora vamos parar de, sei lá, gritar. Isso tudo faz parte da escola de educação infantil, né? A gente está lidando com crianças pequenas. Então, preparar o ambiente nesse sentido, de ficar confortável, ficar gostoso, ficar silêncio. Dependendo do que valer, a luz pode ser um pouco mais baixa, um pouco mais tranquila. Eu falo para eles, tem livro que eu preciso de ler com óculos, porque a letra é muito pequenininha, tem livro que eu não preciso, eles já sabem também. Mas não tem assim uma preparação do ambiente como se fosse... eu nem sei fazer isso, eu nem sei contar a história, como eu sei que eu já vi você contando, como eu sei que você conta. Eu sei fazer a leitura, mas sendo eu mesma, assim, né? Eu
como a professora deles. Não sei narrar a voz, né? Ter essa entonação que tanto encanta nos narradores de histórias. Não sou assim, não sou essa pessoa. Eu não tenho essa formação. Mas tem Mas outras são pessoas que têm que fazem isso. Então lá eles têm a chance de vivenciar isso com outros professores, outros educadores. Né? São vários modos de contar, né? São vários Então. modos de contar, assim. E o importante é a história, né? Mas são vários modos de contar, assim. O E importante é ter então, contato com os jeitos todos, né? Quanto mais, sim. melhor. Então, você conta histórias, mas não somente histórias de livros ilustrados. Você não vai por esse critério. Você conta as histórias que você acha que eles vão gostar, que é boa para, que assim, que vai aconchegá-los, assim. Sim, que vai ampliar o repertório, né? Os jeitos Não, o repertório. o tipo de livro que existe, então de que livros sem ilustração, como são muitos contos tradicionais, eles também são histórias para as crianças. As próprias crianças sabem disso, né? De que tem uma que tem livro que eu não vou nem virar para mostrar a ilustração, porque não tem. Às vezes pedem para mostrar, eu viro. Tem um monte de 2 páginas só escritas. Eles acham, se eles forem pegar para ver sozinhos, não tem a menor graça, não faz sentido para eles, né? Então, o tipo de livro só tem sentido se alguém lê. Mas também leio muita história com ilustração, a maioria é livro ilustrado, com ilustração, ou livros que não é livro ilustrado, mas que tem ilustração ali. Leio livros também que não tem texto, esses são mais... Só ilustração. É um outro tipo de leitura, né? Uhum. Isso até uma vez contei lá no curso, uma criança estava lendo, eu li um livro sem texto, que é um livro do Fernando Vilela. Não sei se você conhece, ele chama A Toalha Vermelha, você sabe qual que é? Um pescador está numa jangada e a toalha cai. Ele é só ilustração, ele não tem texto nenhum, só o título, A Toalha Vermelha. E essa toalhinha vermelha cai da jangada que está aqui no Brasil e vai parar, e ela vai atravessando o oceano e vai parar na China. E é super linda a ilustração, o livro é super bacana. E aí eu fui contando, e eu já tinha contado essa história. E eu expliquei para eles que não tinha, que eu ia contar, mas que eu não estava lendo palavras ali, que não tinha, mostrei para eles, eu fui contando. Então dava mais para ter uma conversa, eles perguntavam mais, falavam mais. Eu sei que eu fiquei no livro pequeno, assim, sem muitas páginas, sem texto nenhum. Eu fiquei 40 minutos contando aquela história para as crianças. E eles prestando atenção, eu nem vi o tempo passar. E quando acabou, uma aluna muito fofa, falou para mim: Cris, sabia que antes eu não gostava de história que não tem nada escrito e agora eu gosto? Então eu entendi que ela entendeu como é que a gente faz quando precisa mais do leitor do que num livro com palavras, né? Porque você vai olhando as ilustrações e tem que fazer aquela história na sua cabeça, né? A ilustração tá contando, mas as palavras estão dizendo, né? E aí eu acho que antes ela devia ter... as crianças acho que às vezes têm preguiça desses livros sem texto, porque é um livro que o adulto dá na mão e ela tem que se virar, porque já que não tem texto, vamos lá, né? A criança consegue ver as figuras, mas não é assim. Você tem que inventar na sua cabeça aquela narrativa de alguma forma que combine com a história que está sendo contada ali só pelas imagens. Então, achei bem interessante quando ela falou isso. Antes eu não gostava, mas agora eu gosto, porque antes ela não sabia o que fazer com isso. Quando ela viu alguém contando para ela de outro jeito, acho que ela se entusiasmou e falou assim: então é assim que faz, dá para ser legal a história desse jeito também.
né? Essa foi uma coisa que aconteceu também uma vez lá comigo, na escola. E esse contar histórias, você, pelo que você vê, vai estimulando eles a querer, já que eles estão começando, né, o processo de alfabetização, assim, mas você sente que eles vão criando uma curiosidade por histórias? Como que você vê esse desenvolvimento e essa curiosidade, assim, que vai despertando? Então, eu vejo como um crescimento mesmo, de o interesse pelas histórias, as crianças têm contato, desde quando elas começam a ter contato, acho que elas se interessam, porque vivenciar as histórias, né, é um lugar que elas vivem muitas emoções que elas não vivem no dia a dia, que elas às vezes vivem nas brincadeiras, mas que vivem do jeito seguro, né? Então, porque o personagem passa por apuros, passa por dificuldades, passa por tristezas ou euforias, assim, e a criança entra naquilo, ela vai vivendo aquilo junto enquanto a história está acontecendo, né? Ela não se dissocia tanto quanto o adulto. Então, é uma forma de viver muitas emoções de uma forma segura, porque acabou a história, acabou, né? Não vai ter a bruxa, não tem mais o monstro, não tem a maldade que aparece às vezes na história, o perigo, né? A aventura. E, e ao mesmo tempo que as histórias podem ser inspiradoras para outras coisas, para outras brincadeiras, para pensar, para elaborar outras coisas, para desenhar. E eu acho que eu vejo esse crescimento. As crianças elas vão se interessando por outras, por tipos de livro, muitas vezes. Tem criança que gosta de como eu falei, de um autor, às vezes elas se encantam um tempo por um autor. Então, lá na escola tem uma biblioteca que as crianças levam livros para casa toda semana, e o que eu observo é que elas muitas vezes vão na prateleira que tem os livros de tal autor, porque o desenho é parecido, a capa tem alguma coisa em comum, assim, eles vão falar, hoje eu quero levar esse da Eva Funari, semana seguinte eu também quero da Eva Funari, sabe? Dá uma tem essa vivência, assim, de se aprofundar, às vezes, numa coisa. Eu quero livro só de princesa durante um tempo, eu quero livro só de bichos durante um tempo. Eles têm a oportunidade, quando tem esse contato, assim, que é diário, né? Eles têm a oportunidade de se aprofundar numa coisa, mesmo num assunto, num autor, num tipo de ilustração, né? Ou nos contos de fadas, ou nas histórias de medo. E eles já vão criando um gosto, assim, pelas coisas, mas que também não quer dizer que é um gosto definitivo. Eles estão experimentando, né? Durante um tempo eu só vi livro de príncipe e princesas, agora eu não quero mais, agora eu quero ver outra coisa, né? E eles fazem recomendações, eles recomendam para os amigos. Fala, ela tá falando com você. E aí, Cris, a colher de pau tá querendo saber assim, no contar histórias para os seus alunos, até você falou, quando eu fiz o convite, que você quis não só contar, aí teve um momento que você não quis só contar as histórias escritas, mas quis contar as suas histórias. E aí, como que foi esse processo? Antes do pai e da mamãe, você escreveu um outro livro. Como que foi esse processo, assim, essa motivação? Então, os livros, para mim, sempre foram um lugar de amor, assim, eu adoro os livros, eu gosto dos livros, eu gosto de ler e gosto do objeto, assim, de ter livro na minha mão, tanto que eu nunca consegui ler um livro no tablet, eu gosto mesmo de pegar o livro, de ver a capa, sabe, de passar a mão, de marcar, eu marco com lápis, grafite mesmo, os livros, porque eu gosto de comprar os livros deles para mim, poder consultar quando eu quiser. Então, eu sempre gostei e tinha um encanto, assim, pelos livros para a infância, que eu não sabia muito dizer o que era aquilo. O que eu gostava tanto de um tipo de livro e outros não? Por que eu me encantava tanto alguns tipos de livros e outros não?
E aí eu fui estudar isso. Eu fiz durante 2 anos uma oficina de escrita de livros infantis com um escritor chamado Cláudio Fragata, que ele é professor também. Conheço. E lá que eu comecei a escrever. Aí ele foi ótimo, porque é uma pessoa muito experiente, assim, ao mesmo tempo muito generosa como professor. Então, ele deu vários rumos, assim, para o meu jeito de escrever naquela época. E aí foi quando eu lancei meu primeiro livro, que chama O Silêncio de Alice, e é um livro, ele tem ilustrações, mas ele não é um livro ilustrado, assim, ele pode prescindir daquelas ilustrações, sabe? Ele não tem uma narrativa visual, assim, que conversa com o texto o tempo inteiro. Mas visualmente, o livro, eu achei, não foi eu que fiz a ilustração, eu posso falar, né? Ficou bem bonito. Pegando esse gancho, Cris, pegando esse gancho, para quem não sabe, elas estão falando de livro ilustrado. Não livro ilustrado, livro para infância, mas não é literatura infantil. O que elas estão falando, assim? Como que você vê essa diferença? O que é o livro ilustrado? O que é o livro com ilustração? Como que, para quem não conhece, temos amigas aqui da Pós, tem a Alice está aqui, a Gra, a Subucalou. Mas para quem não conhece, assim, como que você explicaria, assim? Para quem, nossa, tá confuso, mas livro ilustrado. Não é um livro. O que é? Eu acho que para a gente entender, eu acho que precisa ter muito contato com o objeto do livro, né? Para você pegar e virar as páginas e pensar no tempo que aquele livro tem. E porque eu acho que o livro ilustrado é isso, ele é né, a gente teve aula com o Odilon, que acho que foi com ele que eu aprendi mais sobre o livro ilustrado. Que o livro, ele é o tempo que você vira a página, ele é o tempo que você fica numa ilustração, ele é o tempo que você lê. Então, quando esse outro livro que eu escrevi, que é um livro que tem ilustração, mas que não é nesse conceito de livro ilustrado que a gente está falando. Eu posso ler sem as imagens e entender tudo o que acontece na história. No livro ilustrado, se eu não vejo as imagens, eu entendo outra coisa. O livro, esse mesmo que eu escrevi agora, O Pai da Mamãe, o texto sem a narrativa das imagens, ele não faz sentido. Ou até ele faz, mas ele é sem graça. Tanto que quando eu escrevi, eu tive que pensar em todas as imagens que iam a cada página. Né? Depois que o Odilon, que foi quem ilustrou, ele ilustrou, ele fez coisas completamente do jeito dele, que para mim é uma honra ele ter feito. Mas quando eu pensei na história, eu pensava nessa conversa. Eu vou escrever isso aqui, vai aparecer esse texto, e a imagem tem que dizer tal coisa. Então, é assim, a imagem vai dizendo uma coisa, o texto diz outra coisa. Aí, na outra página, o texto meio que explica o que a imagem anterior falou. A imagem e o texto, elas vão revelando coisas que sozinho nenhum dos dois revela, né? Por isso que o leitor, na terceira pessoa, né? A pessoa que está com o livro ali, seja criança, seja o adulto, por isso ele é tão imprescindível na história, porque ele que faz essa junção, assim, né? Da história com as imagens, do texto com as imagens, para aquela história ficar inteira, para contar o que a gente quis contar, o que o ilustrador e o escritor quiseram contar. Não sei se eu expliquei muito bem. Ficou mais confuso. Esse livro que se não tem a ilustração, você entende a história. Você entende tudo que o escritor queria dizer ali, né? Essa é a diferença do livro ilustrado para o livro com ilustração, eu acho, o jeito mais simples de entender. A ilustração conta também, né? E às vezes, mesmo contradizendo o texto, ela está narrando junto.
Um joga pro É, outro. E os dois vão acabei narrando, né? O dizendo texto isso, e a imagem. E tudo conta, né? No livro exatamente. ilustrado. A Tudo capa, conta, tudo, né? tudo é narrativa, né? A textura do papel, o peso do livro, Tudo. tudo conta. Não é Ele é nada bem material. aleatório, né? Quando é um livro bom mesmo. Não que livros que não tenham isso tudo, que é um privilégio, né? Uma editora poder fazer, sei lá, livro de capa dura, com papel bom, com um grande ilustrador, mas eu acho que no livro ilustrado a gente perde muito se não tem isso tudo, né? Sem desmerecer os livros que não são assim, mas eu acho que essas qualidades para o livro ilustrado, elas são bastante importantes, né? Eu lembrei, eu acho que foi o Odilon que falou uma vez em aula. Eu acho que foi o É, Odilon que ele falou que o livro ilustrado ele é interessante também, até para o adulto. Você presentear um livro ilustrado para um adulto que diz que não gosta de ler. Ele é um convite à é, leitura, porque até por essa questão das imagens, talvez ele tenha um outro tempo que para a pessoa que diz que não gosta de ler, que às vezes pensa que não gosta de ler, é um convite a entrar nesse universo da literatura, né? sim. Começar a gostar, né? Criar esse prazer, assim. Eu Gostar. acho que foi hoje. É, talvez tenha sido E mesmo. Combina com ele falar isso. E como que foi o processo? Como que surgiu o livro? O pai da mamãe? Conta pra gente. Como que Então, surgiu? a história eu tinha a história na minha cabeça. Eu fui fazer na Casa Tombada nas férias, um curso de férias lá, que era com o Odilon e com a Carolina Moreira, que é a esposa dele, que iam dar o curso, e era um curso de uma semana, o dia inteiro, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, era bem intensivo, assim. E eu estava de férias, a escola não tinha recomeçado, eu resolvi fazer. E o meu texto eu já tinha escrito, mas eu fui melhorando ele ali nas aulas. A Carolina, ela mexe com o texto e dá aula sobre isso, e ela me ajudou bastante ali numa questão da ordem das páginas do livro, do que dizer antes, o que dizer depois. E, aí foi lá que nasceu. E o Odilon era professor. E tinha muito ilustrador nessa aula, porque chamava O Livro Ilustrado, o curso. Então, mas precisava saber desenhar. Eu falei assim, bom, então tudo bem, então eu vou para ver do que se trata, né? E eu conheci os dois, eu sabia que só podia ser bom, mesmo que já que não precisava saber desenhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha muito ilustrador, tinha vários artistas, várias pessoas que eram artistas. Eu fiquei me sentindo, eu falei, gente do céu. Mas eu tinha que fazer, mas eu fiz o texto, e aí depois, na segunda parte da semana, tinha que vir com a narrativa das imagens. E aí eu fiz isso também, fiz do meu jeito, com o meu desenho ali apagando, só não fiz desenho de palitinho, porque tinha que ter mais detalhe para eu mesma conseguir explicar o que eu queria, o que eu estava querendo dizer. E, e aí tá, e aí acabou o curso, o livrinho estava ali, era um boneco, né, que talvez ainda eu ia mandar para algum editor, ia rever, e ver se eu mandava daquele jeito mesmo. Mas aí a Isabel Malzoni, que é da editora Caixote, ela estava no curso também com a gente, e ela gostou muito do livro. E eu nem sabia que ela tinha gostado tanto, porque eram muitas pessoas ali, né? Todo mundo gostava de tudo que todo mundo fazia. Então, daí ela me ligou e falando que ela queria fazer o livro. E eu fiquei super feliz, porque conseguir publicar é bastante difícil, né? Você tem que correr atrás, tem que ir atrás, às vezes você tem que conhecer alguém que te apresente para o editor. Então, foi um processo super legal de fazer o livro. Aí ela falou com o Odilon, ele quis fazer as ilustrações, ele aceitou fazer, e o livro ficou lindo, assim. Eu fiquei
muito encantada com o resultado do livro. Daí tinha a mão de muitas pessoas. Tinha a minha, tinha do Odilon, tinha da Isabel, que fez muitas escolhas como editora também para o livro ficar como ficou. E aí saiu o livro no meio da pandemia. O livro tem um tempo, né, para sair, porque depois que ele parece que ele está pronto, só que ele não está, falta tanta coisa ainda, né? Até ir para a gráfica. E isso é um processo que precisa de muita gente ali mexendo. Mas aí ficou pronto e ficou muito lindo o livro, assim. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Tá muito lindo! Eu não peguei ele materialmente, mas pelo que eu vi online, tá muito lindo. A Gra tá aqui comentando também que ela achou lindo o seu livro. Ai, que legal. E a Gra é uma pessoa que vive no meio dos livros, né? Muito importante Sim. mesmo. Isso das pessoas. Obrigada, Gra. E assim, o livro, você quer que eu mostre ele? Oi? Não, pode falar, depois eu pergunto. Eu ia perguntar, o livro está aqui, se você quiser que eu mostre. Eu quero sim. Aí depois eu te pergunto. Eu tenho uma pergunta aqui que não me sai da cabeça. Pode falar. O Odilon é um mestre, né? Assim, tipo, a gente... É um ilustrador, um autor de livros para infância, de livros ilustrados. Nossa, os livros dele são lindos, assim. E é um mestre, é um verdadeiro mestre. Deu um friozinho na barriga. Escrever com ele. De saber que era ele que ia fazer. Deu demais, né? Eu fiquei aguentando, tenho curiosidade para ver como que ia ficar. E é engraçado, porque muita coisa eu imaginava, assim, fugiu do que eu imaginava do que ficaria. O tipo de cenas assim, que ele fez e tal. Mas as cores, o traço, é muito bonito. E o jeito, né? Coisas assim, a feição que ele fez do avô, que é esse pai da mamãe, que já é um senhor mais velho e tal. As feições, o jeito, a roupa, sabe? Tudo isso, isso tudo conta uma história junto com o texto escrito. E eu fiquei emocionadíssima, assim, quando a Isabel me contou que ele ia fazer, era quase uma coisa assim que não dava muito para acreditar. Eu falei assim, mas ele vai fazer o meu livro, né? Então, eu fico muito feliz que ele tenha gostado também, porque ele participou do processo de acontecer, do livro nascer, né? E da história nascer ali junto no curso, quando eu fiz com ele, com a Carolina. Então, acho que ele gostou mesmo do livro, né? Porque ele conhecia bem. Senão acho que ele não ia ter querido fazer, né? Depois da oficina, vocês tiveram encontros presenciais para criar junto? Ou foi tudo também tudo online? Assim, ele mandava as ilustrações, vocês iam conversando mais remotamente, assim? Não. Quem conversou o tempo inteiro, quem fez a ponte, foi sempre a Isabel, que é editora. Aí já faz tudo. Então, conversou com ela. Ela, às vezes, me mandava um rascunho, uma coisa, um esboço que ele tinha feito. Eu já achava que o esboço estava pronto, estava bom. Mas era esboço do dele, né? Imagina. Então, ela que fez essa ponte. Quando eu vi as pranchas assim, dos desenhos prontos, já eram os desenhos que iam ser. Já estava tudo, né, uma folha A3, assim, talvez um pouco maior, não sei. Mas o livro é menorzinho. Então, eu só vi pronto. Eu vi o desenho assim antes de pintar, eu vi ele só no lápis. Mas eu não cheguei a encontrar com o Odilon. Aliás, não encontrei, porque daí começou isso de não encontrar nunca mais com ninguém, né? A gente só se vê assim. Então, depois que lançou o livro, eu também só vi ele assim, virtualmente. Pelas lives, né, também.
Também, é. Ô, Cris, mostra pra gente o livro. Ele é, dá pra ver, né? Sim, sim. O pai da mamãe. Uhum. Ele é um quadradinho quase assim, tá vendo? Não sei se dá. Sim, sim. Que é a contracapa, a última capa. E é isso. Aí aqui, isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui, essa. Ah, esqueci o nome disso aqui. Que é uma página no começo do livro que faz essa. É colada Eu na esqueci. capa mesmo. Alguém Então, aí eu, sabe essa qual que é o nome? tá me fugindo completamente o nome. Mas isso aqui foi ele que fez, porque a história se passa na praia, então ele desenhou aqui, é quase como se. Aguarda não, Se chama já me esqueci. guarda. É Guarda, guarda. tá. Então foi ele Guarda. que fez. E as guardas, então ele que fez. E aí aqui é como Obrigada, se fosse Gra. uma praia, eu já entrando no clima do livro, sabe? Não sei se dá Aham. para ver. Você já Isso é vai uma coisa que entrando eu jamais. na praia. Aqui é a lombada, então. Eu tô lendo que a Gra É, falou, né? Aqui é a lombada e aqui é a guarda. lombada. Então, página aqui, essa primeira parte chama guarda. Tá, isso aí. Aí vai, ó. Aí, pai da mamãe. E aí a história é assim, como. Você vai ver que o texto mesmo tem muito pouco aqui, ó. Vovô. E tem a menininha com a avó aqui. A mamãe falou que o pai dela tinha cabelo marrom. Texto. Aí ele fala, tinha? E continua lá brincando com ela. E a mamãe falou que o pai dela sempre usava gravata e sapato fechado. Aí, texto, mamãe, cabelo de chinelo, não sei se é de chinelo. Aí ele fala sempre, tá aí bem descalço. Tá dando para ver? Sim. Eu não tenho. Que ele gostava de ler as notícias do jornal e ninguém podia mexer antes dele. Eles estão aqui brincando com o jornal. As coisas que eles Olha vão só. fazendo na praia, a menininha vai lembrando das coisas que a mãe diz sobre o próprio pai e vai interrogando o avô, né? Aí só o avô fala sobre mexer no jornal. Ninguém. Olha o que ele faz com Mexer o no jornal, jornal agora. Virou chapéu. tira chapéu. Esse avô tá totalmente diferente do pai que era. A mamãe também falou que o pai dela construiu nesse pontos de verdade. Aí ele tá lá construindo. Eles estão lá fazendo castelinho de areia, uma coisa de areia. Aí ele fala, verdade? Ele tem as feições sempre assim, meio de que quem quer continuar a história, né? Quer continuar a história, eu digo, quer continuar essa conversa, ele quer ver até onde a menina vai com essas perguntas dela e no rosto dele, na feição assim do desenho, dá bem para ver que ele tá bem que ele tá querendo continuar. Cris, posso fazer um parênteses? Porque como palhaço, eu olho ele tem um narizinho meio de palhaço, você já notou? Ele tem o nariz vermelho. Ele tem um narizinho de palhaço. Rolou uma Acho que queimou identificação. a orelha, tá vendo? Não passou protetor, ficou. Tem mesmo. Tem mesmo.
Mas aí ele tem, uma vez o Odilon conversando, ele explicou por que esse pai mais velho, ele fez assim. Porque depois, no fim da história, acontece uma coisa que precisa ter alguma identificação, sabe? Mas não vou mostrar. E olha, uma ilustração conta, não é? Ai, por aí, olha como que a ilustração conta. Cris, só parênteses, tem um amigo aqui, Cordelitos, seja muito bem-vindo, obrigada. Bom, e aí que a gente vê a ilustração, né? Essa narrativa que se tem na ilustração. Realmente, como você disse, se não tivesse o texto sozinho contaria uma história, a ilustração sozinha contaria uma outra história, mas os dois juntos contam uma terceira. Então, uma terceira. Um conta com o outro, são dois autores, né? Um conta com o outro. Isso. Isso acontece também, né? Ao mesmo tempo que a ilustração, o texto esconde coisas que a ilustração mostra, a ilustração não mostra tudo que o texto está dizendo também, e às vezes ela dá só umas pistas, dá pistazinhas, né? Por isso que precisa do olhar atento ali de quem está lendo ou da criança. As crianças surpreendem demais no livro ilustrado, porque elas têm até uma coisa de ficar mais perto do livro do que o adulto, né? Então elas veem coisas muito interessantes, assim, elas elaboram uns pensamentos muito interessantes. Eu vivo muito isso na sala de aula. Eles falam coisas sobre livros que eu não tinha pensado. Mas a criança surpreende muito a gente. E pela própria experiência deles, né? Porque eles são muito centrados ainda. Você conhece aquele livro Nunca Acontece Nada na Minha Rua? Você sabe qual que é? Que o menininho fica sentado na calçada, ele fica e ele fala que é muito chato morar onde ele mora, naquela rua, porque não acontece nada. Ele só reclama. Cada página ele reclama de uma coisa. E atrás dele, enquanto ele reclama e fica assim sentado, com cara de emburrado, sabe qual que é? Acontece 1 milhão de coisas na rua dele. Podia acontecer, parece um filme acontecendo. Só que ele está ali só reclamando e não repara. E quando eu conto essa história para as crianças, eles reparam em cada coisa. Eles dizem cada coisa sobre a ilustração. Cada vez que eu conto é de um jeito diferente. E é muito bom quando eles têm o livro na mão. Porque tem livros que, se você não está pertinho, né, você não vê detalhes. Então, é bem bom a criança poder pegar na mão, né? Você conta, você lê, né, para um grupo de crianças, quando você está na escola, algum lugar que tem mais crianças, e depois deixar num lugar que a criança tenha acesso quando ela quiser olhar, né, para ela poder... Porque é outra experiência daí com a história, né, com o livro. A ilustração tem esse tempo também, né? Ela tem um tempo mais dilatado também, porque não adianta assim, se você passar a ilustração, você não vai entender a história. Eu acho que você perde uma coisa. Eu acho que foi ontem eu tava revendo a live que você fez, você e o Odilon fizeram junto com a Fafá. E eu acho que foi a Fafá. Aí a Fafá contou, quer dizer, o adulto vai já logo no texto, né? Então deixa eu só ler o texto. Às vezes o adulto tem essa relação. Olho, assim, né? Passa o olho na ilustração. Não vai. Aí quando chega no final, tá legal a história, bonitinha. Mas tanto esse é um livro que muitos adultos se emocionaram com o livro. Porque pensaram em si próprios, né? Na relação com o pai, ou com o avô, com o filho, porque tem muitas relações ali, né? Apesar de ser um avô e uma menina, pode ser uma avó e um menino, pode ser o avô e o menino, pode ser o pai do papai, não precisava ser o pai da mamãe, né? Que nessa história foi assim. E aí os adultos, quando pegam e ficam mais um tempo, como você falou ali, debruçados sobre um livro que pode ser lido em 5 minutos ou não, né?
ou ficar mais tempo ali debruçado para sentir mais a história. Acho que isso que toca as pessoas. E nesse livro aqui, quando ela se dedica um pouco mais ali a prestar atenção do que a história está dizendo. Toca em questões assim, é muito poético e também toca muito na memória, né? Eu sinto que o livro que a gente chama para a infância, que é para atingir o estado da infância, então é para crianças de todas as idades, para o adulto entrar em contato com a sua própria infância, ele traz muito essa questão da memória, por isso que é tão poético. Te traz, às vezes, umas lembranças que você não tinha mais, e bem, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Acho que foi. E acho que o casamento ali da ilustração com como diz o Odilon, a dança do livro. No livro ilustrado, né? Ele fala que tem uma coreografia, que tem a música e tem a dança. E eu acho que esse livro ficou bem assim, essa coreografia deu muito certo. Ela teve foi o tempo, esse tempo da história ser contada, eu acho que fez toda a diferença nesse livro, assim. Você pensar, quando eu escrevi, né, no computador, uma coisa assim, que seria uma folha sulfite, né, que você vai lendo as coisas uma embaixo da outra, não tem tempo. Você só lê, né? Você lê como se fosse uma lista ali, uma frase, outra frase. Então, quando coloca assim nesse objeto que é o livro, que você abre, que assim funciona, você folheia, vira as páginas, para ler, para olhar a imagem, é outra coisa, né? É uma vida assim que aparece. Tem um ritmo, é como se fosse também um pouco como um cinema, né? Um pouco assim, uma imagem que está da outra e precisa de um ritmo. E que não é igual a cada página, né? Agora o meu gato tá por aqui, daqui a pouco. Ele não é igual em todas as páginas. Olha aí. Qual que é o nome? Chama do gato. Adorei! Adorei! O meu tem uma hora que apareceu por aqui, não sei, bem no comecinho da live, não sei se você viu. Apareceu a carinha dele, como? Champignon. E Cris, vou pegar esse tempo, deixa eu ver quanto tempo que nós temos. Nossa, Cris, passa muito rápido. Eu ia te perguntar. É 4h59, você não acredita? Eu não acredito. 4h59. Sério, eu ia perguntar. Abrir aqui para o pessoal, se alguém quiser perguntar e tal. Para participar da live. Os gatos querem. A Gra falou aqui, os gatos querem participar da live. Mas eu ia perguntar se o pessoal queria perguntar algo, mas a gente tá... Eu não sei quantos segundos aqui. Mas então, Cris... Ele acaba sozinho. Ele encerra. Ele manda embora, né? A gente decide. Ele tá avisando aqui em 6 segundos restantes. Aí ele fecha a live. Eu adorei falar com você, te ver assim de longe. De longe não, de perto, mas né, sem ser ao vivo. Adorei, obrigada. Ó, o pai da mamãe aqui vai dar tchau. Cris, parabéns pelo livro.